Bonitonas e bonitões do meu Brasil varonil, vamos a mais uma das histórias de Chico? Vamos? Antes, mando um salve, salve, galera. Eu gosto de chamar bonitonas e bonitões, quando eu chamo de galera fica até estranha. Mas vamos lá. Hoje a história ela tem um significado bastante interessante, quer dizer, a meu ver, né? A história mostra a perseverança e a crença em que as coisas vão mudar desde que a gente faça por onde. Meu pai e minha mãe tinham tanta crença, tanta esperança de que as coisas iam mudar, que além deles passarem esse sentimento para os, na época, 6 filhos e depois para os 8 filhos, porque aí nasceram as 2 meninas, eles realmente não ficavam deitados em berço esplêndido esperando acontecer, eles faziam acontecer, né? E o que eu vou contar hoje meio que mostra um pouco essa saga dos velhos Chiquita e Otacílio. Como vocês se lembram, nós morávamos na Vila Americana. Se o mundo tem fiofó, a Vila Americana era, na época, não hoje, na época era o fiofó do mundo. E nós morávamos lá e fomos para lá logo quando chegamos no Rio. Eu já contei essa história num vídeo anterior. E meu pai foi trabalhar numa empresa prestadora de serviços para a Light, para levantar postes da Light de Queimados até Olinda, que é o que atualmente a gente conhece como Via Light, lá que começa em Nova Iguaçu e vai até Olinda, até Ricardo. Era esse o trabalho do meu pai. Óbvio que era um trabalho extremamente duro, mas era o que tinha para o momento. Meu pai trabalhou nessa empresa até final de 59. No início de 60, ele conseguiu um emprego numa obra lá na estação de Sampaio, no ramal da Central, estação de Sampaio. Ele foi, óbvio, como ajudante de pedreiro, porque meu pai não tinha profissão. A profissão do meu pai era ou cuidar da terra, né? ou, ou comércio, que ele tinha comércio no Nordeste. Mas cadê dinheiro para montar comércio? Cadê terra para arar, para ser agricultor? Então foi trabalhar como ajudante de pedreiro, que era o que podia, né? Não tinha profissão. E é óbvio que essa obra, além da dificuldade de chegar no trabalho, porque ele tinha que acordar 4 horas da manhã para pegar uma lotação, um ônibus lotação até a estação de Queimados, depois pegar um trem até Deodoro, fazer a baldeação e pegar o parador que parava em Sampaio e andava uns 800 metros, 1 quilômetro para chegar na obra. E tem gente que ainda reclama, bombasta, como dizia minha mãe. E aí era essa a rotina do velho. Numa dessas idas e vindas no trem, ele conseguiu, reviu, né, melhor dizendo, viu meu Deus do céu, desculpe aí, velho, é um problema. Ele reconheceu, agora sim, meu pai, mente brilhante, ele reconheceu um conterrâneo, um amigo dele, lá de Pombal, na Paraíba. E aí conversa vai, conversa vem, o cara, esse conterrâneo, que eu não me lembro o nome, falou para ele: pô, Tacílio, por que você não vai? Eu comprei uma casinha com muita dificuldade aqui lá em Juscelino
e tem uma garagem, mas eu não uso, que eu nem dirijo. Por que que você não quer dar uma olhada lá? De repente aquela garagem, você, tua mulher muito jeitosa, Chiquita não é fácil, de repente vocês transformam aquilo num bom quarto e sala. Tem um corredorzinho, eu fiz umas prateleiras que dá para colocar lá, transformar esse corredor numa cozinha. Bom, enfim, ele falou tão bem do projeto que meu pai foi lá. Aliás, nós fomos. Eu me lembro bem, fomos nós todos. Foi um acontecimento. Fomos lá para conhecer a casa lá em Juscelino, pegamos uma lotação domingo de manhã, depois pegamos o trem, saltamos em Juscelino e fomos lá ver a Casa Garagem, que a gente depois apelidou de Casa Garagem. E realmente era um quarto bem amplo, a garagem era bem ampla, tinha uma porta, a porta ficava constantemente fechada. Ele falou: ó, é só não levantar essa porta. Aí vimos o corredorzinho, minha mãe falou: ah, isso aqui dá para botar o fogão. O fogão era aquele fogão de querosene, né? E aí não pensamos duas vezes, nos mudamos, até porque o preço era excelente, 0,800. Aí nos mudamos, minha mãe conseguiu transformar aquela ampla garagem num quarto e sala. Não me pergunte como. E o corredor de entrada transformou numa cozinha. Impressionante a velha. Ela era uma arquiteta e não sabia que era arquiteta. Bom, tocamos a vida, começou a melhorar, meu pai passou a sair mais tarde, não precisava acordar 4 horas da manhã, né, porque era só pegar o trem Juscelino, e passou, inclusive, a chegar mais cedo. Lá na obra, é importante frisar, o mestre de obra era um português que tinha uma cantina. E essa cantina, ele fornecia quitutes, tira-gosto, era essa coisa, sardinha frita, era isso, sardinha frita, bolinho de carne, bolinho de empim, coxinha, salgadinhos, era sardinha frita, salgadinhos e cachaça, e refrigerante. E aí o que acontece? O português não tinha muito tempo de administrar essa cantina. E descobriu que meu pai sabia ler e escrever, e que meu pai tinha sido comerciante no norte. Aí foi a fome, juntou a fome com a vontade de comer. Meu pai passou a administrar a cantina e foi uma salvação para as mãos de pai que já estavam todas calejadas, sem contar que ele estava sendo chamado de atolado, porque ele, como servente de pedreiro, era um ótimo cantor. Bom, e aí a cantina disparou, porque o velho, não é porque era meu pai não, mas o velho Otacílio sabia comercializar, até aprendeu a fritar as sardinhas. O pessoal comprava fiado, era anotado e pagava no fim da semana. O português ficou maravilhado, porque aí no fim da semana tinha dinheiro, porque antes ele não anotava, nego enrolava, e a partir daquele instante a contabilidade da cantina ficou tinindo. O velho arrebentou. E o mais legal é que o que sobrava no fim do dia, o português liberava e meu pai levava para gente comer em casa. Era uma festa quando ele chegava com aquelas comidas lá da cantina. E chegava mais cedo, né? Bom, a Casa Garagem foi um período muito bacana que a gente viveu. E eu me lembro bem, minha mãe cozinhava o feijão, aí terminava de cozinhar o feijão, porque o fogão jacaré só tinha uma boca. Aí cozinhava o arroz e o tempero, que normalmente era bife ou carne moída. Bife, quem dera, era ovo frito. Ela fritava 5 ovos, não, fritava não, fritava 4 ovos e rachava os ovos entre nós 6. E ela ficava com uma sobrinha. Muito bem. Eu me lembro bem que nessa situação de cozinhar o feijão,
O Judivan não, o Judivan, o apelido dele era Batata, ele era gordinho, mas não foi Judivan que aconteceu isso, foi com o João, nosso irmão que nos deixou agora em agosto, que Deus o tenha, e o João cismou que queria comer o feijão antes do feijão ficar pronto. E aí foi lá com a colher, conseguiu subir na prateleira, pegou abriu a tampa do feijão. Ah, vocês estão achando que era panela de pressão? Ah, sabem de nada, inocentes. Era uma panela comum mesmo. Abriu a panela, pegou um bocado de feijão. Quando foi comer, escapuliu, o feijão caiu em cima dele, se queimou todo. Foi um Deus nos acuda. Minha mãe teve que correr atrás dele. Aí, tempos depois, meu pai foi melhorando e aí resolveu alugar uma casa em Coelho da Rocha. Cara, quando nós chegamos lá para ver a casa era 2 quartos, sala, cozinha, tudo amplo, e ainda tinha uma varandinha, tipo um galpão na frente, uma varanda. Ficamos maravilhados. Poxa, se a casa-garagem, em relação à casa que a gente morava lá no Fiofó do Mundo, lá em Vila Americana, já era um palacete, imagina essa casa, era um castelo. E aí todo mundo feliz, uma farra. Nós todos, os meninos, ficamos com um quarto só para nós. Olha que loucura, que maravilha. Meu pai e minha mãe puderam ter a intimidade deles, porque aí tinham só o quarto deles. Foi uma maravilha. Ficamos lá uma semana maravilhados. No início da semana seguinte caiu uma chuva, mas uma chuva tão forte que quando nós vimos a casa estava toda inundada. A casa enchia, minha audiência, é verdade. Olha, eu vou dizer um negócio para você, haja coração, a casa encheu, mas era água para tudo quanto é lado. Meu pai chegou do trabalho com com as calças arregaçadas, segurando a mamita vazia na cabeça e falou, gente, não vamos ficar aqui não, vamos embora, vamos embora. Aí no domingo ele foi lá em Juscelino, porque lá adoramos o bairro, e descobriu uma casa numa vila na rua Irmãos Maurícios, que era a rua principal de Juscelino. E aí achou uma casa na avenida e fomos para lá, quer dizer, meu pai alugou e fomos morar nessa casa. Uma maravilha. A avenida tinha uma entrada e na lateral da entrada da avenida, toda avenida tem uma entrada, né, Chico? Pelo amor de Deus. Na entrada lateral da avenida era o paredão da padaria, do Seu Américo. E aquele cheiro de pão atravessar, porque tinha um vasculhantezinho, aquele cheiro de pão, aí olha, maravilha, fomos lá para meu pai alugou a casa, o dono da avenida era um sargento da marinha chamado Alexandrino, que virou amigo de mãe, mãe recebia os aluguéis das casas para ele, e era compadre para lá, comadre para cá, era comadre Chiquita, compadre Alexandrino, e aí foi uma beleza. E a padaria do Seu Américo era outra farra, porque tempos depois um parente nosso, desses paraíba que chegavam do Nordeste, batia lá em casa, foi trabalhar na padaria. E todos os pães que sobravam, isso já tinha sido uma ordem do Seu Américo, porque ele adorava meu pai e minha mãe, e tinha pena da gente, né? Um monte de criança. A ordem era todo pão dormido ou duro, entregar para minha mãe, e aí minha mãe fazia milagre com aqueles pães. Quando foi esse paraíba morar lá, trabalhar lá na padaria, foi melhor ainda, porque ele atravessava pelo vasculhante. Bom, enfim, fomos muito felizes nesse período. E eu queria só lembrar o seguinte, moral da história, tem que acreditar, tem que trabalhar, não desistir jamais e ter esperança, acreditar que um dia melhor virá.
Era esse o lema do meu pai e da minha mãe. Por isso que o velho batalhava, trabalhava muito, para que nada nos faltasse. E o seguinte, mais importante de tudo isso, esperança. Crença de que o mundo vai ser melhor. Pensamento positivo, positividade. Meu pai e minha mãe eram muito positivos. Minha mãe dizia, bom, basta, isso não vai ficar assim a vida inteira, isso vai mudar. Logo quando nós começamos a nos entender como gente, eu com 10, 11 anos, comecei a trabalhar para exatamente melhorar. Eu só não, eu e meus irmãos todos, era um lema lá em casa. Passou dos 11 anos, vai trabalhar, que era para ajudar na despesa de casa, no orçamento doméstico. Então, é isso. Qual é o moral dessa história? Acredite, pense positivo. Agora, não adianta ficar deitado em berço esplêndido esperando que a coisa caia do céu. Quem sabe faz a hora, não vai ficar esperando, tem que fazer acontecer. Gostaram? Saibam que essa é uma das várias histórias de vida vivida por esse criado que vos fala. Desçam lá, por gentileza, compartilhem o canal, se inscrevam, dê joinha e faça com que esse youtuber setentão seja feliz. Tá bom? Rumo aos 1000 inscritos. Falta pouco. Um beijo. Fui.